Salve, salve, meus amigos! Mais um videozinho da edição Capo na China, contando a nossa experiência, as coisas que a gente um pouco aprendeu, sempre com o meu viés, com as minhas anotações, a minha sensibilidade. Não quer dizer que isso é 100% verdade, mas isso é o que eu vivi e é isso que eu posso compartilhar com vocês. Eu não sou um grande conhecedor da China, mas a experiência que eu vivi, para mim, fez muita diferença. Então, eu queria discutir com vocês um tema muito controverso. O papel do governo. Aqui no Brasil, a informação que se tem sobre o governo chinês é de uma ditadura autocrática que domina, comanda, vigia, proíbe, controla, orienta, determina em uma massa de cidadãos semi-escravos ou escravos e uma massa de empresas sem liberdade porque são comandadas com um olhar estatal. Então isso é o que a gente compra. Isso é o que acontece aqui, que se fala. Tem muitos livros muito bacana. Me indicaram o livro Chernobyl, eu comprei, não chegou ainda para eu ler. É um livro de um autor que fala bastante sobre a experiência da China. Eu preciso complementar o meu conhecimento. Mas eu quero passar com vocês uma visão um pouco particular de um aspecto. Eu não posso falar sobre o governo chinês, não posso falar sobre o Estado na China, o papel, a força, a não força, a opressão. Eu quero falar sobre um aspecto do governo chinês que me chamou muita atenção. E eu vi ele de diversas formas diferentes. Qual é o grande problema que o governo tem? Dá emprego. Imaginem 1,4 bilhão de pessoas sem trabalho. Cabeça vazia, oficina do demônio. Quem está trabalhando, quem está produzindo, não está fazendo confusão. Então, como dá trabalho para 1,4 bilhão de pessoas? Na nossa visita, a gente teve contato basicamente com zonas urbanas, grandes cidades. Pequim, Xangai, Guangzhou. Nós não fomos para o interior. Alguns amigos foram em outras excursões, em outras visitas técnicas. Mas nós nessa não fomos. Ou seja, eu não tive a visão do interior, da agricultura, né? Tive a visão das cidades. Mas como é que a coisa começou a cair? A ficha começou a cair em mim. No primeiro dia nós fomos visitar a muralha da China. E aí a gente chega lá, já todo um aspecto comercial, tem uma parte da muralha que foi restaurada para virar espaço turístico, um restaurante, sempre as lojinhas os artesanatos chineses. Mas tu olha aquele negócio, não faz sentido. Como um todo, a muralha da China. Aí eu comecei a me informar, porque eu fui também um pouco brasileiro, superficial. Não estudei um pouco sobre a China, sobre a muralha da China, sobre o governo chinês, sobre costumes chineses e assim por diante. Mas tinha uma pessoa no nosso grupo que tinha se dado esse empenho. E essa consultora, essa empresária, a Ana, minha querida amiga Ana Petri, tinha estudado. E ela começou a trazer informações sobre a muralha da China. A muralha da China, 21.800 quilômetros. 21.800 quilômetros. O Brasil, para atravessar de norte a sul, são 6.500 quilômetros.
3 vezes e meia. Aí a gente começa a pensar, pô, tem um projeto de 21.800 quilômetros, cara. Os blocos de madeira, sei lá, 1 metro por 50 centímetros por, sei lá, mais 50. 21.800, mais de 1.000 anos para ser concluída. Começou, você acha que foi século 600 antes de Cristo? 1.000 anos para ser construída. Quanto trabalho manual. E aí tu começa a conectar os dois assuntos. Governo dando emprego. Aí eu fiquei com essa ideia, uma tese para ser pensada. É verdade, não é verdade? Tem conexão, não tem conexão? Nasceu com a Muralha da China. Aí fomos num restaurante, um restaurante pequeno, sei lá, 5 por 20, 5 por 4, 20 metros quadrados, 10, 12 mesas, 6 garçons. Eu olhei, dava para atender com 3. Aí volta a ideia, será que é uma questão de dar emprego? Aí eu saí para caminhar no calçadão, queria comprar uma pulseira pro meu relógio, entrei na loja da Tissot. Uma lojinha 3 por 4, 12, 15 metros quadrados. 3 vendedoras. Eles se batiam dentro da loja. Não faz sentido. 1, talvez 2, resolvia. E aí começou a me chamar a atenção isso, que era tudo super povoado de prestadores de serviço. E aí tu começa a pensar assim, tá, mas dá serviço. Caminhava na rua, senhores de 60, 70 anos, agachados, colhendo grama. Sexta-feira de tarde, sábado, domingo. Aí olhamos, fomos caminhar, fomos visitar a Cidade Proibida. Na ida, passamos na frente de um teatro, tinha umas medalhas de bronze incrustadas na calçada, várias tijoletas na volta. Um senhor de uns 75 anos, vô da gente. Esponjinha numa mão, uma latinha na outra, tijoleta por tijoleta cocadinho, domingo de manhã. Aí tu chega na Cidade Proibida, monitor orientando, dizendo, cheio de gente orientando, sempre cheio de gente. Aí a gente cheguei à conclusão, que o grande trabalho do governo é oferecer a possibilidade de produção para as pessoas. Dá trabalho. A missão do governo dá trabalho para as criaturas. Não é dar benefício. Não é dar bolsa feijão, bolsa gás, bolsa escola. Escola pública. É dar trabalho para as pessoas. E aí isso abre um capítulo gigante, que é a relação do governo com as empresas. E o governo lá faz. Pode ter a tirania que for, mas nesse aspecto a gente se bota para pensar. Vai gerar muitos empregos? O que tu precisa? Precisa de prédio? Eu banco. Precisa de infraestrutura de tecnologia? Eu banco. Precisa de energia? Eu banco. Por quê? Tu vai empregar gente? Vou. Então, nós visitamos uma empresa, a JD Logistics, JD Logistics, JD.com, ou seja, JD.com. 900 mil funcionários. 900 mil funcionários. O governo é sócio. E tu olha, o prédio que a gente foi visitar em Pequim, da JD Logistics, tinha 7 mil pessoas trabalhando. Tu não via uma alma, todo mundo no escritório trabalhando. E aí eles disseram, vamos botar lugar para esse povo trabalhar. Tu vai contratar um monte de gente, eu invisto na infraestrutura. O governo investe na infraestrutura. O governo é um sócio capitalista, é um sócio investidor. Pega o contrato de qualquer investidor aqui no Brasil.
Vamos supor que o Wesley decidiu investir numa empresa. O que eu boto no contrato dessa empresa? Tu não pode gastar o dinheiro de maneira diferente do objeto do contrato. Tu não pode deixar de ser sócio, porque senão quem é que vai tocar essa empresa? Tu não pode gastar mais do que as despesas que a gente já combinou. Tu não pode não fazer a pesquisa e desenvolvimento que tu prometeu. Tu tem que contratar os perfis profissionais que tu te comprometeu a contratar. Eu faço isso quando sou investidor. Aí vão me olhar como um tirano, como um ditador? O governo investiu na empresa, ele entra lá e bota o padrão. O governo é investidor. Mas é investidor de todas as empresas? Não. Ele é investidor das melhores. O governo é investidor daqueles que geram mais emprego. O governo pode ter 1%, pode ter 50%, não muda. Com 1% ele vai mandar igual. Porque ele vai definir, pode comprar, não pode comprar, pode vender, não pode vender para um estrangeiro, tem que vender para um chinês. Mas se a gente analisa o governo chinês como um investidor nas empresas, a nossa concepção de papel do Estado acabou. Nossa concepção brasileira de papel do Estado. Isso para mim foi um choque absoluto. Quando a gente chegou na JD, que tem 900 mil funcionários, eles contaram que precisavam muitas pessoas. Aí o governo foi lá, desapropriou uma área de 90 hectares ao redor de Pequim e construiu um bairro para eles. Calçamento, energia, água, tudo que eles precisassem, infraestrutura de tecnologia, segurança, depois construiu os prédios. Só nesse complexo a JD Logística tem 18 prédios. Eu vou passar para vocês o vídeo das maquetes dos prédios, pagos pelo governo, para as pessoas terem aonde ficar, aonde trabalhar. É um acordo de acionistas do governo investidor com o empresário criativo. Ganha o mundo, o governo diz, ganha o mundo que eu boto dinheiro para tu ganhar o mundo. Mas a condição é que tem que ficar o capital chinês, que o trabalhador tem que ser chinês, que o resultado tem que ser reinvestido na China. Como é que nós vamos criticar esse governo? Como é que nós vamos criticar essa posição de fazer bem-estar no seu país, de fazer riqueza no seu país, de fazer reinvestimento no seu país, de puxar e formar as suas pessoas? É uma lógica, eu juro para vocês, lá pelas tantas eu me perguntei, mas eu queria um investidor desse, porque o meu sócio, o governo, hoje, leva 30% do que eu faço quando funciona. Quando não funciona, ele não paga nada. Fica com todo o imposto sempre. E não me gera nada, só confusão, só me dá trabalho, só me dá problema, me impõe restrições. E mais, eu aqui sou visto como um explorador de mão de obra. Lá, o empreendedor chinês, ele é visto como uma solução de mão de obra. Aí vocês podem me dizer, mas à custa do sangue do povo chinês. Nós temos que levar em consideração que eles nascem numa dinâmica de trabalho, disciplina e mérito. Eles são assim, querem assim, as pessoas funcionam assim. As pessoas funcionam assim. É uma ofensa depender do Estado. Uma ofensa depender. Não ser autônomo. Não poder produzir a própria riqueza. Então, quando a gente olha essa lógica, ao menos sobre esse aspecto pequeno, trabalho, investimento no trabalho, reinvestimento da riqueza, a gente entende que se analisar esse Estado como sócio investidor na empresa, a coisa muda de figura. Porque aqui no Brasil eu tenho um sócio explorador.
que não me ajuda em nada, só me gera confusão e está sempre me pondo uma restrição, um empecilho adicional. Olha para os dois ambientes e pensa que relação tu quer com o governo. A do governo investidor em ti ou a do governo explorador de tudo que tu produziu? Mesmo que para isso tu tenha que te associar a um investidor que também vai determinar diversas ações na tua empresa. Eu voltei para lá com a cabeça, voltei de lá com a cabeça balançada. Uma crença minha, que é o governo chinês é uma ditadura, estava sofrendo sérios riscos. Eu sei que eu vou ser muito criticado. Eu sei que vão dizer que eu estou sendo superficial. Eu sei, tudo isso eu sei. Agora, é inegável que estas empresas estão ganhando o mundo. Estão ganhando as obras, ganhando os contratos, ganhando os produtos, ganhando o mercado automobilístico, ganhando o mercado de tecnologia, ganhando o mercado de logística, ganhando o mercado de delivery, ganhando o mercado de meios de pagamentos. Porque assim como aconteceu com a JD Logistics, aconteceu com a Baidu, que virou o Google chinês. Aconteceu com a Lenovo, que virou a empresa de computador, que comprou a linha de computadores da IBM. Essa mesma lógica aconteceu com a JD Logistics, que botou 900 mil pessoas para trabalhar e fatura R$1 trilhão. Essa mesma lógica aconteceu com a Alibaba, que ganhou o mundo e evitou que o eBay, o Mercado Livre, e todo mundo entrasse na China, o Amazon entrasse na China. Manteve a discussão. Fez que esses caras desenvolvessem todos os sistemas de pagamento chinês, o Alipay e o WeChat Pay. Riqueza financeira que permanece na China. É para a gente pensar, no mínimo, fazer uma reflexão. No mínimo, fazer uma reflexão. Antes que eu comece a apanhar de vocês todos, gostaria de deixar essa visão. Quem sabe a gente pode aprender algumas coisas com essa lógica. Se eu entendo o governo chinês como um investidor, como eu entendo um banco americano ou um fundo de investimentos como investidor na minha empresa, a gente pode ter uma visão diferente sobre essa rotina de trabalho, de produção e de geração de riqueza lá que eles fazem na China. Eles é que estão comprando o mundo, não é o mundo que está comprando eles. Até a próxima.